Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa, no nosso encontro, neste último dia de setembro, terça-feira. Eu queria registrar que ontem eu falei sobre Machado de Assis. Meu Deus do céu, como eu fiquei orgulhoso de ter tantos companheiros que conhecem Machado, que leem Machado. Os comentários, o número de comentários sobre Machado de Assis superou comentários políticos. Então, eu fico muito feliz em saber disso, que estou em boa companhia. Eu queria falar de novo em mortes. Berta Loran. Aliás, o nome dela é Baja Ais. Morreu com 99 anos. Berta Loran, a última vez que eu a vi foi na escolinha do professor Raimundo. Ela nasceu em 1926. Quando tinha 11 anos, em 1937, os pais dela, ela nasceu em Varsóvia, na Polônia. Os pais dela levaram ela e os 5 irmãos para o Rio de Janeiro, para se livrarem do Holocausto, da câmara de gás, da matança de judeu, que hoje é o objetivo do Hamas. Vieram para o Rio de Janeiro. O pai dela era ator e alfaiate. Família judaica, claro. Em 1940, ela adotou o nome de Berta Loran. Ela atuou em Buenos Aires, em Lisboa, naquela época, depois voltou ao Rio de Janeiro, fez teatro de revista, fez chanchada, fez 18 filmes, participou de 30 peças de teatro, depois televisão, uma heroína e com uma história para contar, né? Com 11 anos de idade, fugiu de Varsóvia para o Brasil. Fez o caminho contrário de um ex-BBB que hoje está em Varsóvia e é refugiado político reconhecido pelo governo polonês por causa do 8 de janeiro, mas eu vou falar nisso na nossa conversa de hoje. A outra morte é de uma pantera negra, Assata Shakur, aliás, Joan Deborah Byron. Ela matou um policial americano e foi condenada. Aí fugiu para Cuba. E aí Cuba a recebeu como refugiada política, tal como a União Soviética, a Rússia, recebeu a Olga Benário depois de ter matado um policial na Alemanha. Essa Pantera Negra morreu agora aos 78 anos, e a nota oficial do governo cubano, ela era refugiada política, foi que, devido à idade avançada, lá em Cuba, 78 anos já é idade avançada. E por fim, eu queria contar uma história para alertar vocês. Eu comprei um par de tênis sexta-feira e já recebi esse par de tênis ontem, de uma marca, dessas marcas famosas de tênis. Estou contando isso porque eu comprei tênis ortopédico Titanium, no dia 24 de agosto, de uma tal de V-Eagle ou V-Eagle ou Veagle, para vocês entenderem bem, está aí o logotipo deles. E até hoje nada. Ainda antes de entrar no estúdio, hoje eu tentei. Continua lá, pagamento aprovado, sim. E nada mais. E eu vejo que muita gente entrou nessa também. Então fico alertando vocês para essa V-Eagle ou Veagle. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto eu já adiantei para vocês, né? Falei de um refugiado político na Polônia. Ele foi reconhecido pelo governo polonês como refugiado político do Brasil. O nome dele é Adriano Castro.
os que acompanhavam lá atrás, o BBB, eu nunca vi, ele era um dos BBBs. Jornalista, ele teria mostrado o deslocamento das pessoas, dos manifestantes no 8 de janeiro, desde o acampamento na frente do QG até a Praça dos Três Poderes. Foi para Varsóvia. Mas por que eu estou falando nisso? É porque hoje ele estava no Parlamento Europeu. O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que anteriormente fora senador pelo Mato Grosso e um dos mais ativos senadores, foi inclusive vice-líder do governo Temer, esse deputado levou um relatório de 17 páginas sobre a situação política do Brasil, entregou na Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, presidida por um português, o Antônio Tanger, que é do Chega, a segunda força lá em Portugal. Tanto o ex-BBB quanto o deputado falaram lá no parlamento. O deputado, ao falar, citou Maria Corina Machado, fez uma semelhança com o Eduardo Bolsonaro, que no governo autoritário da Venezuela, ela foi aos Estados Unidos se queixar como deputada, aí passou a ser perseguida, né? Maria Corina Machado. Esse deputado, eu fui dar uma olhada na biografia dele, deputado José Medeiros, é uma das vítimas daquele movimento que está sendo denunciado pelo Eduardo Taliaferro, que está lá na Itália, né? Deputado foi bloqueado durante a campanha eleitoral de 2022, porque ele mostrava a torcida Bolsonaro lá e tal, foi bloqueado, não podia. Bom, gente, eu ontem não tive tempo de falar mais sobre a posse de Fachin no Supremo. Hoje eu li cuidadosamente o inteiro teor do discurso dele de 19 laudas. E aí eu fiz um resuminho aqui para passar para vocês. Ele falou sobre respeitar a Constituição. Ele disse respeitar a Constituição. Depois disse a Constituição continua acesa. Depois disso, o tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Depois disse, nosso compromisso é com a Constituição. Depois, garantia do Estado de Direito por meio do respeito à Constituição. E, por fim, manteremos o contrato fundado pela Constituição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que precisou falar tantas vezes em respeito à Constituição? Quando a gente fala muitas vezes água no deserto, é porque a gente está com sede, né? Ele deve estar sentindo por dentro que a Constituição foi desrespeitada lá pelos guardiões. E aí, frases marcantes dele. As pessoas precisam ter razões para confiar no sistema de justiça. É verdade. Prometeu diz que a diretriz dele será austeridade sobre os recursos públicos. E com isso ele já mandou dizer que não queria o jantar tradicional de posse no dia da posse. Já economizou um jantar, né? Que a crítica da Constituição fala muito, do Supremo fala muito em lagostas e vinhos, etc. Já economizou esse jantar. Outra coisa ele falou, foi um progresso, ele disse, a desinformação no universo digital e fora dele. Realista. Falou 2 vezes em segurança jurídica, 2 vezes. E veja só, o vice dele é o Alexandre de Moraes, sancionado por agressões aos direitos humanos. E ele falou em ações para a Corte reafirmar seus compromissos com os direitos humanos fundamentais. E tem a frase que eu aproveitei no meu artigo que sai na manhã dessa quarta-feira em mais de 30 jornais. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política.
Está lá no Novo Testamento: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa é a grande questão. Eu digo no artigo que ele traçou um risco na Praça dos Três Poderes. Aqui é Supremo e aí é Legislativo. Política é com o Legislativo, não é com o Supremo. Com isso ele está contrariando Barroso, que disse que o tribunal virou tribunal político e não apenas um departamento do Judiciário. Terminou dizendo: o presente nos interpela, sim. Mas não é só o presente, o futuro vai interpelar também. É uma oportunidade para o Supremo. E, por fim, queria registrar, porque aconteceu de madrugada, o presidente da CONAFER, que é Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Dá uma dica para vocês: quando o título é muito longo, é coisa de esquerda, eles não têm imaginação para concisão. Bom, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi preso de madrugada lá na CPMI do roubo dos idosos da Previdência por mentir, falso testemunho. Ele havia jurado falar a verdade. Aí o senador Carlos Viana, presidente da comissão, deu-lhe voz de prisão, ele foi conduzido da prisão, depois pagou fiança e foi liberado. Fácil, né? Essa confederação aí levou a entre 700 e 800 milhões dos aposentados e pensionistas. De Brasília, Alexandre Garcia.